Vamos lá para a palavra de hoje. Você que está com a gente no YouTube, você pode já compartilhar essa palavra com alguém, interage com a gente aí, tá? Para que a palavra, assim como o povo está recebendo, interagindo aqui, que você possa fazer isso na sua casa também e ser muito abençoado aí onde você está e também abençoar outras pessoas. Gente, eu quero falar com você hoje sobre as extraordinárias perguntas de Deus. Sabe qual é a questão? É que eu percebo que muitas vezes nós estamos na presença de Deus querendo respostas. Sim ou não? Ou só eu que quero algumas respostas? Sabe, situações, circunstâncias, coisas que acontecem que a gente não sabe porquê. Meu Deus, por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Por que isso? Por que aquilo? E a gente tem muitas perguntas para Deus. E queremos muitas respostas de Deus. Mas orando hoje, buscando de Deus, Ele falou comigo que a resposta que você busca vai ser extraída de dentro de você por uma outra pergunta dEle. E é por isso que Ele faz perguntas extraordinárias para nós. Amém? Vamos para o texto para ficar mais fácil a nossa introdução. Lucas capítulo 10, versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei, preste atenção nessa expressão, um perito na lei, algumas traduções, um doutor da lei, outras traduções, um mestre da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova, em algumas traduções, para tentá-lo. O doutor da lei se levantou para tentar Jesus, para prová-lo. Ele perguntou, olha a pergunta que ele fez: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta importante, sim ou não? É uma pergunta importante, com certeza. Versículo 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Até aí. Esse homem chegou com uma pergunta e saiu com 3, a dele e mais 2 de Jesus. E aqui que eu quero fazer essa introdução para você perceber que muitas vezes a pessoa que pergunta alguma coisa, ela não quer de fato saber. Nem todo mundo pergunta para você, e aí, como é que você está? Ela está querendo saber de fato como que você está. Então cuidado para quem você responde. Nem todo mundo que faz uma pergunta está sendo de fato intencional, querendo uma resposta. Às vezes é uma pergunta retórica, ele mesmo tem a resposta, ele quer te fazer uma pergunta para que você fique em situações às vezes apertadas. Outras pessoas podem perguntar alguma coisa simplesmente para especular, não porque ela quer de fato saber, mas ela quer especular. E aí, como é que você está? E aí, o que aconteceu? Miga, conta para mim o que foi. Miga, sua louca, conta tudo. Sabe, esse homem faz uma pergunta para Jesus, mas para tentar Jesus, para provar Jesus. Ele não queria de fato saber, na verdade ele achava que ele já tinha a resposta. Ele achava que ele já sabia o que era. Isso acontece muitas vezes. Herodes, quando ele ficou sabendo que nasceria Jesus, ele falou assim: olha, onde que é que ele nasceu? Fala para mim onde é que ele nasceu, para que eu também vá adorá-lo. E eu te pergunto, Herodes estava perguntando onde Jesus estava para realmente ir adorá-lo ou para ir matá-lo? Matá-lo. Ele não queria fazer isso de fato e de verdade. Quando a gente faz uma pergunta para Deus, e eu já começo a te contextualizar, será que de fato a gente quer uma resposta de Deus? Ou essa resposta já está dentro de nós? E Deus vai trazer uma nova pergunta para extrair de nós essa resposta.
Então, queridos, o doutor da lei faz essa pergunta para prová-lo. E eu fui estudar essa palavra aí, prová-lo ou testá-lo. A palavra grega usada ali é peirazo. Peirazo do grego significa incomodar, chatear, importunar, se meter com. Então esse homem está indo importunar Jesus com uma pergunta, porque, como eu te disse, ele não queria de fato uma resposta, ele estava querendo provar Jesus, e Jesus devolve para ele outras duas perguntas, e aqui eu entro já no primeiro ponto dessa mensagem com você: a resposta está dentro de você. Nós sempre estamos diante de Deus, irmãos, querendo respostas, eu sei disso. Então, não todo dia a gente quer alguma resposta, nem todo dia. Eu já orei perto de pessoas que estavam dando tapa na cadeira e dizendo: Senhor, o Senhor tem uma semana. Eu falei: ô louco, que bichão, o Senhor tem uma semana. Eu falei: meu Deus. Sabe, queridos, Jesus, o que mais resistiu o ministério dele não foi os demônios, foram os religiosos. Eu quero te contextualizar aqui, esse sacerdote, esse doutor da lei, esse perito da lei que chega para importunar Jesus, eu quero colocar você dentro do contexto histórico aqui também, porque Jesus combateu muitos sacerdotes, porque ele queria colocar em ordem a casa naquela época. O problema não eram os demônios, queridos. Jesus um dia chegou numa sinagoga e tinha um demônio lá, Jesus repreendeu e mandou embora. Jesus um dia saiu, chegou em uma das cidades de Decápolis, das 10 cidades chamadas Gadara. Quando Jesus pôs o pé no chão, a Bíblia diz que os demônios falaram assim: o que o Senhor quer com a gente, Jesus? O Senhor está vindo antes do tempo a destruir a gente e tal. Então não foi Jesus que chegou e falando: demônio, onde você está? Se manifesta, demônio, cadê você? Não, não, isso é coisa de babaca gospel. Coisa de babaca gospel. Jesus não chegou lá, manifesta, cadê o demônio? Não, Jesus simplesmente pôs o pé, o demônio foi e falou assim: Senhor, quem é dono de tudo chegou, a autoridade máxima chegou. Mas os religiosos, eles tinham um problema de caráter, e demônio, eu vou insistir em coisas que Deus tem falado nos últimos cultos, porque demônio a gente expulsa. Caráter, meu irmão, precisa ser transformado. Não tem jeito, caráter precisa ser transformado. Deixa eu ler um texto com você para te contextualizar. Lucas capítulo 3, versículo 1. Nessa época, haviam 2 sumos sacerdotes, o que era uma abominação diante do Senhor. Porque, segundo a Midrash, a lei de Moisés, apenas um sumo sacerdote assumia. Mas o que está acontecendo aqui é que tem 2 sumos sacerdotes. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene. Está falando do comando ali romano da época. Anás e Caifás exerciam o quê? Os dois. Eu já vou contar, vamos acabar de ler primeiro. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João. Qual João? O Batista, filho de quem? De Zacarias. Lembra no capítulo 1 que Zacarias está no turno dele, ele é sacerdote, e ele entra para o turno dele para fazer todo o preparativo. O anjo chega e fala para ele: Isabel, sua mulher vai ficar grávida, e ela vai gerar um filho, ele vai vir no espírito de Elias, na unção de Elias, preparando o caminho do Senhor. Vocês lembram disso? Sacerdote, Zacarias, pai dele. E Isabel, a mãe dele, quem era Isabel? Também da linhagem levítica, de Arão. Isabel, sua mulher.
Então, ele estava no deserto. João estava no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Versículo 4. Como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta: voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Deixa eu contar aqui então para você. Anás e Caifás estavam exercendo o sumo sacerdócio. Como eu disse, era uma abominação diante do Senhor. Anás era o sumo sacerdote, e Caifás, que era seu genro, casou com a filha de Anás. Ele tem muito mais influência política, ele tinha muita ligação política com os romanos, e ele começou então a meio que já infiltrar nessa questão com o seu sogro, que foi perdendo espaço e foi perdendo autoridade ali no sacerdócio, e ele então começa a fazer o papel também de um sumo sacerdote. E é por isso que João Batista, ele protesta toda abominação, não só que os políticos romanos estavam fazendo, mas tudo que estava acontecendo no templo do Senhor. João Batista era para ser o quê, se ele era filho de sacerdote? João Batista era para ser o quê? João Batista era para ser sacerdote, meu irmão, e não nabi, ou profeta. Era para ele ser sacerdote. E o que acontece? Ele cresceu, ele aprendeu, ele se desenvolveu no sacerdócio, sim, de seu pai, como era de costume, mas ao ver tanta abominação acontecendo no templo, na religião, ele se afasta do templo, e ele vai para o deserto, e começa a carregar uma mensagem no deserto. Quantos estão me acompanhando aqui? Digam amém. E isso fez com que os religiosos ficassem todos assim, sabe, muito irados com ele. Você sabe que o povo saía do templo em Jerusalém e vinha para o deserto escutar o que João Batista estava falando. E João Batista não estava falando, os sacerdotes, os sumos sacerdotes são homens ungidos de Deus. Ele estava falando, eles são uma raça de víboras. Mensagem forte, né, de João Batista. E ele começa a profetizar e falar de um batismo de arrependimento, de mudança de vida, de transformação de vida. E ele está preparando o caminho do Senhor. Então os religiosos têm um problema com João Batista, eles têm um problema com o Senhor Jesus. Eles sempre estavam ali afrontando os dois. E João Batista, ele não quis se envolver nisso para exercer o sacerdócio também, mas ele tinha uma mensagem, como eu disse, de arrependimento, e ele vai para o deserto. Agora preste atenção, o período interbíblico do último profeta, que foi Malaquias, e esse primeiro profeta que vai entrar anunciando o caminho do Senhor é João Batista. Então são 400 anos de silêncio bíblico, do período interbíblico, vamos chamar assim, 400 anos em que Deus não está registrado que Deus falou. É nessa época que tem a revolução dos Macabeus e tal. Outro dia a gente conversa sobre isso, uma longa história. Mas do profeta Malaquias até João Batista tem esse silêncio. Só que Malaquias, ele vem com uma mensagem de arrependimento do templo para o deserto, porque eles estão chamando, Malaquias está chamando os sacerdotes ao arrependimento. Aquela palavra de Malaquias 3:10, por exemplo, que é: roubará o homem a Deus, por acaso vocês vão roubar, mas tem me roubado nos dízimos, nas ofertas. Essa palavra não era para o povo, essa palavra era para os sacerdotes. Por quê? Porque depois, meu Deus, eu começo a entrar em assunto aqui, nós vamos longe. Vocês têm tempo até meia-noite? Então vamos junto. Depois que eles vieram da Babilônia, o povo foi liberto do cativeiro da Babilônia, o templo estava destruído. Esdras, ele faz o que? Ele funda sinagogas. Então as sinagogas estão espalhadas em várias cidades. E essas sinagogas espalhadas tinham o sacerdote que ficava nessas sinagogas e administrava tudo. E o povo levava as ofertas. O que era a oferta? O cabrito, o carneiro, o cordeiro, o boi. Eles levavam. E o que o sacerdote fazia? Porque parte daquilo era para o sacerdote, parte daquilo ia para o templo, mas os sacerdotes pegavam as ovelhas mancas, as ovelhas cegas, as ovelhas doentes e mandavam para o templo. E Malaquias vem com uma mensagem de arrependimento para os sacerdotes do templo
para o deserto, do templo para as sinagogas, do templo para lá. Malaquias fala com o povo também, mas a mensagem principal dele é com os sacerdotes, do templo para o deserto. E aí Deus fica em silêncio e João Batista é levantado, preparando o caminho do Senhor, mas agora não é com a mensagem do templo para o deserto, mas do deserto para o templo. Aquela mensagem, sabe, que vem do templo, do deserto, para alcançar o coração daqueles que estavam indo agora buscar a Deus e adorar a Deus, num templo reconstruído, reformado. Você sabe, por Neemias, Ageu, Sofonias, o templo estava, e nesse período aqui, reformado por Herodes. Então João Batista, ele vem com essa mensagem, do deserto para o templo. Qual é a mensagem? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E os religiosos vão resistindo, mas o povo, meu irmão, está vendo Jesus fazer milagre, está vendo, está acreditando na mensagem de João Batista. E de repente João Batista, com a sua mensagem, batizando no Jordão, quem vem para ser batizado por ele? Jesus. E João Batista, como era para ser um sacerdote, e viu o pai dele exercendo isso no final da vida dele, que Zacarias já era avançado de idade, João Batista conhecia muito bem as leis e os cerimoniais. Ele sabia que um cordeiro, uma vez por ano, era sacrificado para cobrir o pecado do povo durante um ano. No ano seguinte, outro cordeiro morto para cobrir o pecado do povo por mais um ano. Mas João Batista, quando viu Jesus chegando, que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que remove, não é o que cobre, é o que tira. Então João Batista não está falando isso simplesmente por uma revelação, mas por entendimento, pelo que estava escrito, pelo que ele sabia a respeito de Jesus. Querido, o que mantém você, meu irmão, no trilho, é aquilo que você sabe da palavra de Deus, que mantém você no foco, não é o que você sente. Eu vou falar disso daqui a pouco. E às vezes nós vamos percebendo que todos os questionamentos que a gente tem, na verdade já está dentro da gente, conforme a gente busca, conhece e fala da palavra. Então Jesus exerce o seu ministério público a partir dali. E os religiosos sempre resistindo. Meu irmão, religioso sempre está preocupado com liturgia, religioso sempre está preocupado com cor de parede, religioso sempre está preocupado com o que está acontecendo à volta, e não está preocupado com o que está acontecendo dentro. Você sabe o que esse homem está fazendo para perguntar de Jesus? Ele não estava questionando o que estava do lado de fora de Jesus, com a aparência. Ele estava questionando o que tinha dentro de Jesus. O que você pensa a respeito da vida eterna? Ele está questionando algo que está dentro. E aí Jesus, o que ele faz? Ele faz outras duas perguntas, para tentar extrair desse homem a resposta que ele precisava. A resposta está dentro dele. Meu irmão, eu vou insistir nesse ponto aqui para eu passar de ponto. Muitas vezes a resposta já está dentro de você. O que vai mudar a sua vida não é uma revelação nova que vai chegar. O que vai mudar a sua vida é aquilo que você já sabe e não está praticando. Se você pedir, eu repito. O que vai mudar a sua vida não é uma revelação nova, um pastor novo, um pastor ungido, um apóstolo, um semi-Jeová. Não, o que vai mudar a sua vida é aquilo que você já sabe e você não está colocando em prática. Então vamos hoje colocar em prática aquilo que a gente já sabe, que a gente vai fazer coisas extraordinárias em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segunda coisa que eu falo com você: você não vence pelo que sente, mas pelo que está escrito. O que foi a primeira pergunta que Jesus devolveu para esse homem? Vocês lembram? Acabamos de ler. O que está escrito na lei? A pergunta dele, Jesus devolveu com outra pergunta: o que está escrito na lei? É interessante que é um princípio que Deus usa desde sempre. E você sabe que toda filosofia foi inspirado na Bíblia.
Um exemplo é Sócrates, que Sócrates viveu 400 anos antes de Cristo, mas Sócrates ele desenvolveu um pensamento da maiêutica. O que é a maiêutica socrática? Maiêutica significa o parto das ideias. E o que Sócrates estava dizendo com a sua filosofia era que tudo aquilo que você precisava dar para uma pessoa o que a pessoa precisava, você não tinha que dar pronto para ela, você deveria fazer as perguntas certas para ela, para que aquilo que tivesse dentro dela pudesse nascer. Esse é o princípio da maiêutica socrática. Eu não sei o quanto que você gosta de filosofia, mas está aí já um ponto, se você quiser estudar um pouco mais, que é o parto das ideias. Ou seja, tudo aquilo que uma pessoa precisava, ele dizia que um mentor, uma pessoa que estava ali inteligente, ia fazer as perguntas certas para ela, para que através das perguntas certas pudesse nascer algo de dentro dessa pessoa. Ah, então Jesus está fazendo igual Sócrates? Não, meu irmão, eu estou insistindo com você. Mesmo que ele tenha vivido 400 anos antes de Cristo, isso aí é um princípio que Deus usa desde o começo. Quer ver? Eu vou te mostrar. Gênesis capítulo 3, o homem falha, peca, desobedece a Deus. Deus já sabia que isso tinha acontecido, sim ou não? Quando ele chega no jardim, ele chega já dizendo para Adão: Adão, você fez isso, isso, aquilo? Ou primeiro ele perguntou? Adão, onde você está? Agora, eu já falei para você, não faz sentido você imaginar Deus entrando no jardim, amassando moita e procurando Adão onde que ele estava. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: Adão, aonde você está, que você não está mais conectado aonde você estava. Deus vai fazendo pergunta. Mais exemplo? Tá bom. Capítulo 4, acontece o primeiro assassinato. E o primeiro assassinato não foi por causa de uma briga, o primeiro assassinato não foi por causa de política, o primeiro assassinato não foi por causa de um petista e um bolsonarista, o primeiro assassinato não foi por causa de um assalto, o primeiro assassinato foi por causa de um culto. Abel oferece o sacrifício do melhor que ele tinha, e a Bíblia dá alguns detalhes e fala assim: e ao cabo de dias, Caim ofereceu ao Senhor. Ou seja, Caim deu do que sobrou. E Deus não aceita. Não é quantidade, não é valor, é a intenção do coração. Deus trabalha com primícias. Então o que acontece ali? Ele mata o irmão. E quando Deus chega para ele, ele falou assim: Caim, onde está o seu irmão? E eu te pergunto mais uma vez: Deus sabia ou não sabia? Então é uma pergunta retórica. Então Deus sempre usou isso para fazer uma pergunta. Deus sempre usou profetas para isso. Quando Davi falhou, Natan chegou e contou uma história para ele e fez uma pergunta no final, para poder mostrar para ele que o errado era ele. Meu irmão, Deus não quer que você seja perfeito, mas Ele quer que seja sincero com Ele. Sabe, na sinceridade, olha aqui no que eu vou falar para você, presta atenção no que eu vou falar para você. Na sinceridade, o nosso arrependimento é mais escandaloso do que o nosso pecado. No arrependimento de verdade, na sinceridade. Sabe o que esses religiosos eram? Hipócritas. Sabe o que significa hipócrita na Bíblia? Se você for estudar a essência da palavra, eu vou resumir aqui para você: artista. Um hipócrita era um artista. Eles usavam máscaras para encenar, e Jesus sempre estava vindo, além de João chamar eles de raça de víboras, Jesus estava dizendo para eles: vocês são hipócritas, vocês falam de coisas que vocês não fazem, vocês acham que vocês têm resposta, mas na verdade vocês não têm. Então o que Deus quer? Deus não quer pessoas perfeitas, até porque não existe, irmão. Não, mas eu achei uma igreja perfeita. Você não achou, cara, tem certeza. Mas se por um milagre você achar, não entra lá, você vai estragar ela. Mas na igreja tem fofoqueiro. É mesmo?
A igreja pequena tem menos, a igreja maior tem mais, mas fofoqueiro tem todas. Todas. A gente tenta combater. Os que têm vergonha na cara, a hora que vai falar, pelo menos fica vermelho. Esses dias alguém disse assim: não, eu não estou fofocando, o defeito já está na pessoa, só estou revelando. Filho de Nabucodonosor. Então, o Senhor, Ele devolve essa pergunta, essa primeira pergunta: o que está escrito na lei? Querido, estamos muitas vezes trocando um culto espiritual por um culto almático. O que é um culto almático? O culto almático é baseado naquilo que eu sinto. O culto espiritual é baseado naquilo que está escrito, na palavra. E às vezes a gente está achando que culto bom é o culto que a gente chora, culto bom é o culto que a gente arrepia, culto bom é o culto que a gente dá pulo e salto, culto bom é aquele que a gente sente alguma coisa. Deixa eu te falar para você, a alma faz parte, a alma é a sede das emoções, faz parte às vezes arrepiar, faz parte chorar, faz parte rir, faz parte tudo isso, mas entenda, o culto não pode ser almático, o culto bom não é aquele que você sente, o culto bom é aquele que a palavra está sendo expressa. Sabe, por quê? Porque o culto espiritual é aquele que é baseado na palavra e não naquilo que a gente está sentindo. E quando você anda baseado na palavra, querido, o diabo vem e te acusa do seu pecado. Você vai dizer para ele: mas está escrito, onde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. O culto, sabe, espiritual é aquele que vem, sabe, aquele sentimento de culpa em você, e você fala: não, mas está escrito que Ele levou sobre Ele todas as minhas dores, as minhas enfermidades e todas as minhas aflições na cruz do Calvário, eu estou livre disso, sabe, o culto espiritual. E entenda que o culto não é só na igreja, você é um culto, aonde você está, o culto chegou, aonde você vai, o culto foi, aonde você entra, o culto está lá. Por quê? Porque culto almático é o que eu venho consumir, culto espiritual é aquele que eu venho entregar, transbordar, entregar o meu melhor. Esse é o culto espiritual. E nós vemos muitos lugares, e eu falo da igreja como um todo, para denunciar que nossos cultos como um todo, eu não estou dizendo aqui simplesmente, mas são cultos almáticos, onde as pessoas vão muito mais para receber, são muito mais consumidoras da fé, e não entendem que o culto ele é espiritual. E quando você anda baseado naquilo que está escrito, meu querido, você vai viver coisas extraordinárias, porque às vezes você vai chegar ansioso, mas está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Pai já cuidou de tudo para você. Observe os pardais. Meu irmão, é interessante Deus falar dos pardais na palavra, é ou não é? Porque se falasse, meu irmão, de um canarinho do reino, se ele falasse de um saíra, bandeirinha, se ele falasse de um pintacilgo, sei lá, eu estou chutando aqui as mãos, está falando do pardal. Porque o que é o pardal? O pardal é vira-lata. Eu não sei em quantos lugares você já foi, eu já fui em um monte de lugar, meu irmão, todo lugar tem a praga do pardal, cara. Todo país que você vai tem pardal. Porque Deus está querendo passar a mensagem para o mundo inteiro: eu cuido desse passarinho que não tem valor nenhum para ninguém, imagina se eu não vou cuidar de você, cara. Mas isso está escrito. Mas sabe o que está acontecendo com a gente? Às vezes a gente entra triste e sai triste do culto. Por quê? Porque a gente entra com um sentimento e sai com o mesmo sentimento. E eu vou insistir com você que culto espiritual não é aquele que é baseado no que eu sinto. Meu irmão, se você for se mover pelo que você sente, você vai parar pelo meio do caminho. Deus não fala na sua alma, cara, Deus fala no seu espírito, e é o seu espírito que fala com a sua alma. Eu vou repetir isso, a minha teologia, e eu creio que a sua também, é a teologia da tricotomia. O que é a tricotomia? A divisão tripartida do homem: corpo, alma e espírito.
Alguns creem na dicotomia, como se espírito e alma fossem um só e o corpo. Tudo bem, fiquem à vontade. Eu creio na tricotomia, espírito, alma e corpo. O corpo é a sede das sensações: visão, olfato, paladar, audição, tato. É a sede das sensações. É no corpo que a gente tem um instinto. A alma é a sede das emoções, dos sentimentos, da consciência. O espírito é a sede da comunhão, da intimidade. Então Deus não fala na sua alma, Deus fala no seu espírito, e é no seu espírito que você tem que dar ordem para a sua alma. Meu Deus, eu estou convencendo só o Ney hoje. Abre para mim o Salmo 42, versículo 11. Salmo 42. Davi, ele está num momento tremendo aqui na vida dele. Ele está numa caverna, ele está escondido, está perseguido. Olha aqui, versículo 11. Obrigado. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Isso aqui é Deus falando ou é o próprio salmista? Gente, não deixa eu nervoso. Não deixa eu nervoso. Quem que está falando? Por que não fala assim da primeira vez? O salmista. Veja a expressão, eu estou te ajudando a entender a Bíblia. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ou seja, o espírito dele já se comunicou com Deus, e ele está fazendo um questionamento, uma pergunta. A pergunta é: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que, minha alma, você está abatida dentro de mim? O espírito dele está conectado, mas ele está ministrando a alma dele, e o que ele recebeu de Deus? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele está ministrando para ele mesmo, e é isso que é o culto baseado nas Escrituras, isso que é o culto espiritual. Quando você está abatido, quando sua alma está triste, quando você está, para baixo, quando você não está bem, mas no seu espírito você está ministrando. Por que você está assim, minha alma? Essa tristeza tem prazo de validade, porque o meu Deus é o meu Redentor, e Ele vai se levantar, e vai vir meu socorro, e os meus inimigos cairão, porque está escrito. Está escrito. Jesus não está chamando o doutor da lei para um ambiente da alma, Ele está chamando o doutor da lei para um ambiente da palavra. O que está escrito na lei? O que está escrito sobre a vida eterna? O que está escrito sobre isso que você está me perguntando? O que está escrito lá? Está na palavra. Nós precisamos levantar uma geração, meu irmão, que não se move pelo que sente, mas pelo que está escrito. Pastores, líderes, vamos junto, vamos levantar uma geração que se move pelo Espírito e não pelo que sente. Jesus não veio cumprir o que os outros pensavam sobre Ele, Ele veio cumprir o que estava escrito sobre Ele. Está escrito. E se está escrito, meu irmão, eu estava lendo e pensando uma coisa tão maravilhosa, né? Onde a arca da aliança chegava, os inimigos eram derrotados. A arca da aliança ia na frente, e os povos, os inimigos, os amorreus, jebuseus, fariseus, amorreus, peteus, todos eles iam sendo derrotados pelo caminho. Foi, cara, tudo bem, a arca representava a presença de Deus, mas sabe o que estava dentro da arca? A principal, ou das 3 peças que estava dentro da arca, eram as Escrituras, era a palavra, eram as tábuas da lei, eram as tábuas da lei que estavam na frente. Sabe o que estava escrito na tábua da lei?
Pode ir, meu povo, porque eu vou na frente, eu vou abrir o caminho. Pode ir, meu povo, que eu vou derrotar os inimigos. Então, onde a arca chegava, a palavra, o que estava escrito, chegava também. Aonde você chega, meu irmão, a palavra que está no seu coração chega junto com você. Comece a exercer essa palavra, comece a pôr essa palavra em prática. Está numa situação difícil? Tem palavra para isso. Na palavra ensina até a fazer pão, ensina a fazer sopa, ensina a fazer guisado de lentilha. Está na palavra. O que está escrito? Como eu disse para você, no contexto de João Batista, de Jesus foi batizado e logo saiu dali. Sim ou não? E foi para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Quem levou ele? O Espírito com letra maiúscula. O Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo. Jesus, no final dos 40 dias, teve fome. Ele estava sentindo alguma coisa, não estava? Ele combateu o tentador pelo que ele estava sentindo, ou combateu o tentador pelo que estava escrito? Pegou? O que te move não é a necessidade, o que te move é o que está escrito, meu irmão. Se tu és filho de Deus, não preciso provar nada, porque está escrito: eu sou filho de Deus. Se você for bem sucedido, não preciso provar nada, está escrito: sou bem-aventurado, sou bem-sucedido. E por que você sabe que você é bem-sucedido? Porque eu sou daqueles que está no contexto do Salmo 1, do versículo 1 até o 3. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Está escrito. Está escrito. Ainda que a figueira não floresça. Mais um salmo? Deixa eu ler o salmo de Abacuque para você. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nem haja gado no curral. Todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, o Deus da minha esperança. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Está escrito. Está escrito. Terceiro, o que eu entendo define o que eu vivo. Meu irmão, anota um negócio para você pôr no Twitter aí, ó. Conhecimento nunca ocupa espaço e sempre transborda. Às vezes nós estamos tentando vencer nossas lutas com aquilo que a gente está sentindo, mas não vencemos com o que sentimos, vencemos com o que está escrito. Jesus perguntou o que está escrito, só que Jesus fez uma segunda pergunta, lembra? Se você não lembra, põe para mim de novo, Lucas 10, 26. O que está escrito na lei? A primeira pergunta, respondeu Jesus. A segunda pergunta, como você a lê? Então está escrito, não está? Só que uma segunda pergunta importante, como você interpreta? Como que você entende? Tem uma pesquisa baseado em ciência da religião que mostra que de 2014 a 2021 foi o maior crescimento de novas religiões e novas seitas pelo mundo afora, de 2014 para frente. O que não tinha crescido há 40 anos, cresceu em 7, 8 anos. E eu te pergunto, por quê? Se nós estamos lendo a mesma Bíblia. Se nós estamos lendo a mesma Bíblia, e tem um monte de interpretação, isso significa que o problema não é no que está escrito, é em como a gente lê. Concorda comigo?
Então Jesus faz duas perguntas importantíssimas. O que está escrito? Está escrito isso, tá bom. E como você lê? Então o que você entende da lei, da palavra, dos princípios de Deus, é o que vai definir a sua vida. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente gosta de selecionar aquilo que a gente vai ler. Tinha um negócio antigamente que uns crentes vagabundos gostavam, chamava caixinha de promessa. E o interessante é que uma vez eu peguei um trem daquele e fui arrancando para ler, só tem versículo bom, cara. Primeiro que eu tirei para mim, nem só de pão viverá o homem. Brincadeira, isso aqui foi brincadeira. Então não é caixinha de promessa, a gente tem que, de fato, ir lá e buscar, porque lá em 2 Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, fala que nenhuma escritura é de pessoal interpretação. Nenhuma escritura é de pessoal interpretação. Ninguém pode interpretar de forma assim, sabe? Eu interpreto desse jeito aqui, é do meu jeito e pronto. Não, mas foi escrito por homens de Deus, inspirados por Deus. Então o que eu interpreto vai definir de fato como eu vou agir. Muitas vezes a pergunta mais importante, é mais importante do que a resposta. Deixa eu te mostrar algo aqui para a gente ir encerrando. Quem quer que eu acabe diz amém. Jó capítulo 38, versículo 1, olha só. Jó 38. Acho que todo mundo aqui conhece a história de Jó. A história de Jó já começa falando que ele era reto, temente a Deus, homem de Deus, fazia sacrifícios e tal. O livro de Jó está junto com os livros poéticos, mas o livro de Jó não foi escrito perto do momento dos Salmos. O livro de Jó pode ter sido escrito até antes da época de Moisés, porque Jó mesmo fazia sacrifícios, e na verdade depois de Moisés, não era qualquer pessoa que fazia sacrifício, somente os sumos sacerdotes da linhagem de Arão. E outra coisa que Jó viveu muitos anos lá e tal, tempo que na época de Moisés para frente já não se vivia a quantidade de anos que Jó viveu. Então Jó provavelmente viveu e escreveu antes de Moisés, ou naquele mesmo período ali, um pouco antes disso. Mas você conhece a história de Jó. Ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu tudo, perdeu a saúde, está leproso. E Jó vai, os amigos de Jó estão ali, tal, você deve ter pecado, não sei o que, o que você fez, isso, aquilo, você conhece a história. Meu irmão, chega uma hora que Jó não murmurou não, mas ele questionou. Se você ler o livro inteiro já, você vai saber que Jó questionou. Em alguns momentos Jó está questionando. Eu sei, eu já li um punhado de vezes. Só que aqui eu vou dar uma resumida aqui para você, depois disso. Do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Pode deixar aí um pouquinho. Preste atenção aqui, o capítulo 37, Jó questiona. O capítulo 38, Deus começa então a responder. Olha o que está escrito, Jó está perguntando. E está escrito que o Senhor respondeu a Jó, você concorda comigo? E da onde que Deus respondeu para Jó? Do meio do... Deus está falando para Jó, Jó, no meio desse rebuliço todo, eu tenho uma resposta, eu tenho uma situação para você. Eu estou no meio desse turbilhão que você está vivendo. Eu estou no meio desse redemoinho que você está vivendo. Jó, eu estou no meio dessa tempestade que você está vivendo. Então, meu irmão, Deus está no meio desse redemoinho que você está vivendo. E fica tranquilo, Ele vai te dar a resposta. Então está escrito aqui que Deus vai dar a resposta, sim ou não? Então vamos continuar lendo. 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então, volta no 1.
Deus, o que ele fez para Jó? Vai no 2 de novo. Ele perguntou. Vai, vamos um pouco. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava, Jó? Quando eu estava criando tudo, criando todas as coisas, fazendo as estrelas, fazendo tudo, lançando os fundamentos da terra. Aonde você estava? Jó, meu irmão, Jó perguntou. A Bíblia diz, e respondeu o Senhor a Jó. E você está contando as perguntas? Vai, pode ir mais um pouco. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou, quem estendeu sobre ela o cordel? Deus está respondendo ou está perguntando? Deixa eu te falar uma coisa. Do capítulo 38 aqui, onde nós lemos aqui, até o capítulo 41, Deus faz 56 perguntas para Jó. Você quer ler ou confia que eu estudei? Confia, você não quer ler, né? Meu irmão, do capítulo 38, quando Jó questionou no 37, perguntou, e a Bíblia diz assim, o Senhor respondeu a Jó, dali, que nós começamos a ler aqui, eu só quis mostrar para você isso, até o capítulo 41, tem 56 perguntas de Deus para Jó. Jó está querendo saber e Deus está fazendo. Imagina, o cara tem uma pergunta: Senhor, por que aconteceu tudo isso comigo? Por que sucedeu isso comigo? Aí Deus devolve 56 perguntas para o cara. E aí eu te pergunto, por que toda hora a gente fica querendo resposta de Deus? Na verdade, essas extraordinárias perguntas de Deus é para extrair de dentro de Jó a resposta que ele precisava. Às vezes Deus não te dá resposta, sabe por quê? Porque Ele está fazendo pergunta, e você está insistindo em querer resposta onde Ele está fazendo pergunta. E por que Ele está fazendo pergunta? Eu vou insistir que Ele está querendo extrair de você o melhor que existe em você. Ele está querendo fazer, sabe, você parir ideias, você parir o que há de melhor dentro de você. Ele está querendo fazer nascer o que há de melhor dentro de você. Aí, do capítulo 38, como eu disse, até o 41, 56 perguntas. Agora, Jó volta a falar no capítulo 42. Põe para mim, capítulo 42. Eles confiam que eu estudei, eles não querem ler tudo. Capítulo 42, versículo 1. Deixa aí. Então, respondeu Jó ao Senhor. Meu irmão, depois de 56 perguntas, Deus não respondeu para Jó o porquê. Deus não falou para Jó o porquê, Deus não revelou para Jó o porquê, Deus fez 56 perguntas para Jó, e depois que Deus fez 56 perguntas para Jó, depois dessas perguntas todas, Jó está dizendo assim: Senhor, eu entendi. Mas Deus não respondeu, ele perguntou. Pois é, as suas perguntas, Senhor, me fez entender. Entendeu o quê? O que ele respondeu? Versículo 2: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Depois de tanta pergunta, saiu de dentro dele. Meu irmão, essas extraordinárias perguntas de Deus é para tirar de nós o melhor que existe em nós. É para tirar de nós aquilo que a gente já sabe que está escrito. O que você precisa para o seu casamento está escrito, põe em prática. O que você precisa para a sua vida está escrito, põe em prática. O que você precisa para prosperar está escrito, põe em prática. O que você precisa para ser feliz está escrito, põe em prática. O que você precisa para ser uma pessoa bem-sucedida está escrito, põe em prática. E quando Deus estiver te perguntando, meu irmão, e você estiver sem resposta, simplesmente entenda: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E o que mais que Jó respondeu para o Senhor? Antes eu te conhecia só por falar, hoje eu te conheço por relacionamento. As extraordinárias perguntas de Deus é para você conhecê-lo na intimidade, e Ele quer que você o conheça na intimidade. Então, como você interpreta as Escrituras? Como você interpreta isso aqui? São as duas perguntas que Jesus devolveu para aquele religioso. O que está escrito?
e como você entende. Então o que está escrito e a forma que você interpreta isso vai definir sua vida daqui para frente. Hoje você decide: eu vou andar na palavra, eu vou viver na palavra, eu vou cumprir a palavra, eu vou andar realmente naquilo que está escrito. Porque se eu andar naquilo que está escrito, meu irmão, você não precisa fazer força para pedir promessa. Por quê? Porque você simplesmente cumpre o princípio e Deus cumpre a promessa. Acabei. Vamos ficar de pé? Meu irmão, quando Deus está perguntando, Ele está querendo fazer nascer em você as respostas. Pastor, mas tem coisa que eu não entendo. Eu já falei para você que tem coisa que eu não entendo também. E o que eu não entendo eu confio. Como é que faz com o que eu não entendo? O que eu não entendo eu confio. Só isso. Simplesmente isso. Eu insisto com você que muitas vezes nós estamos achando que o nosso problema, a nossa batalha, as nossas maiores batalhas é contra o diabo. Meu irmão, o diabo já é derrotado. Nós não ignoramos os seus ardis, a Bíblia nos orienta isso. Nós sabemos que ele lança dardos e setas inflamadas. Mas o problema de muita gente que está mais atento ao que Satanás está fazendo do que atento ao que o Espírito Santo está fazendo. Tem gente que o tempo todo está ligado. Não, eu estou ligado no mundo espiritual. Está ligado, porque o diabo está fazendo isso, porque o diabo está fazendo aquilo, porque o diabo não sei o quê, porque o diabo não sei o quê. Mas o mundo espiritual seu só tem Satanás. Vamos parar de nos mover pelo que estamos sentindo e começar a nos mover pelo que está escrito. Vamos começar a olhar para a palavra e tirar a interpretação correta da palavra. O que está escrito e como você lê. O que está escrito e como você entende isso. A resposta que você busca está dentro de você. E quando Deus começar a te devolver perguntas, é porque é como Jesus, querendo mostrar para esse religioso, para esse perito da lei, que o que ele precisava estava dentro dele. Porque os peritos da lei conheciam a lei ou não? Então o problema não era o quanto ele conhecia, era o que ele entendia sobre isso. Por que Deus fez aquele tanto de pergunta para Jó? Não, para Jó entender que ele tudo pode. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não está no controle, porque o estar é uma condição de momento. Deus é o controle. Estar é uma condição temporária. Deus não está no controle, Deus é o controle. Então quando você está andando pelo que está escrito, não pelo que você sente, você vai estar sentindo a dor da enfermidade, mas você não vai se mover pela dor da enfermidade, você vai se mover pelo que está escrito. Ele é a cura, Ele levou sobre Ele. Pastor, Ele cura todo mundo? Não, você sabe que não. Eu sou prova disso. É porque quem cura um e cura outro, vai fazer outra pergunta para Ele? Faz não, meu irmão, fica fazendo pergunta para Ele não, porque Ele vai começar a falar para você: é mesmo, onde você estava quando eu criei todas as coisas aí? Onde você estava? Começa a fazer pergunta não. Tem coisa que a gente não vai entender, tem coisa que a gente não sabe. E talvez você entrou aqui nessa noite querendo uma resposta, e Deus está insistindo com você que aquilo que você precisa já está aí dentro de você. O seu espírito
já se comunicou com Deus. O que você tem que fazer? Fazer o seu espírito ministrar para a sua alma. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que te abates dentro de mim? Eu tenho um Salvador, eu tenho um Deus que eu confio, eu tenho um Deus que cuida de mim. Meu irmão, Ele está cuidando de você. Está preocupado com seus filhos? Fica tranquilo, Ele está cuidando dos seus filhos. Está preocupado com o quê? Está ansioso com o quê? Está escrito: não andeis ansiosos com coisa alguma, simplesmente confie, se entregue, descansa nele, porque quando você descansa nele, meu irmão, Ele continua controlando todas as coisas perfeitamente. Anda pelo que está escrito, sabe por quê? Porque pelo que está escrito, quando os inimigos se levantarem contra você, pelo que está escrito é o seguinte: eles virão por um caminho, mas por 7 eles fugirão. Se você andar pelo que está escrito, sabe o que vai acontecer quando vier ataque sobre você? 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Se você andar pelo que está escrito, sabe o que vai acontecer? A voz suave de Deus vai lá e vai te tirar da caverna e vai revelar para você que Ele está junto com você o tempo todo. Anda pelo que está escrito, meu irmão. Se mova pelo que está escrito. Senhor, eu oro pelos teus filhos aqui hoje, Pai. Eu oro, Senhor, para que cadeias caiam por terra, Senhor. Eu oro para que vícios caiam por terra, Senhor. Eu oro para que tristeza caia por terra, depressão, tristeza, ansiedade. Eu oro, Senhor, para que caia por terra, Deus, toda a opressão do maligno. Eu oro, Senhor, para que caia por terra toda dúvida, todo questionamento, Senhor, toda busca por respostas que às vezes não vem, mas que possamos hoje, Pai, ministrar na nossa alma, ministrar, Senhor, na nossa alma aquilo que está escrito, não nos mover pelo que sentimos, mas nos mover pela palavra, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Pai, a Tua igreja, Teus filhos e filhas diante do Senhor, e a minha oração, Senhor, é baseada na Tua palavra, Senhor, que aquilo que nós buscarmos, acharemos, o que batermos vai se abrir, Senhor, o que pedirmos será dado. Então eu peço, ó Pai, de verdade, Pai, te peço para que portas sejam abertas na frente dos Teus filhos, portas sejam abertas, Pai, portas de emprego. Teus filhos, Senhor, capacitados, preparados, estudados, Senhor, e que falta uma oportunidade, Pai, libera, Senhor, essa oportunidade, que ele possa parar hoje de questionar, de perguntar por quê, de querer saber, de querer ter resposta, e começar a confiar, Pai, porque as portas se abrirão, Senhor. Que possamos deixar nossas inquietações diante do Senhor, que possamos deixar hoje o pecado e todo o embaraço, todo o pecado, toda a raiz de amargura, deixar aqui hoje, Pai, liberar nosso coração da mágoa, perdoar, pedir perdão, Senhor. Que possa ser uma noite decisiva hoje, Pai, porque o avivamento não é quando a gente, Pai, entra alegre, avivamento é quando a gente sai transformado, quando a gente sai mudado. Então, Pai, que essa quarta de avivamento possa avivar mesmo a chama dentro de nós, porque às vezes, Senhor, estamos cansados, desanimados, mas nunca desistiremos, às vezes perseguidos, às vezes atribulados, mas nunca abatidos, porque o Senhor cuida de nós. Então, Pai, cuida do Teu povo, Senhor, cuida dos Teus filhos e filhas, Pai, que possam sair daqui hoje, Pai, como um culto vivo ao Senhor, cultuando ao Senhor onde estiverem, Pai. Que venham sempre para a Tua presença, Senhor, não para consumir, mas para transbordar, em nome de Jesus. Amém.